Bom dia, amados mestres encarnados. Sexta-feira, bom dia, Almir. Bom dia, sexta-feira, dia 14 de março de 2025, né? Ressaca da lua vermelha. Exatamente. Eu não aguentei esperar, acabei dormindo. Eu aguentei um pouquinho mais. Ele foi embora para a cidade e eu fiquei aqui no instituto. Fiquei mais acho que umas 2 horas, mesmo assim não aguentei não. Não pegou a lua toda. Não peguei, só um pedaço. Ontem saiu na internet e mandei, não. Dia 13 era um portal importantíssimo aí, com essa energia Fortíssimo, da lua. né? Fortíssimo, importantíssimo. Mas olha, gente, segundo aquela mensagem que eu te mandei lá, que eu li, assisti depois te mandei, é assim, é importantíssimo para todo mundo? Sim. Mas ele vai ter um efeito muito maior, muito mais importante nas pessoas que estão trabalhando a sua elevação de frequência. Quanto mais alta a sua frequência, maior é o efeito dos portais. Vai dar um up, né? Vai dar uma ajuda. Eu acho que até um salto quântico aí, quem tiver já numa jornada, né? Ah, sim, quem tiver procurando, quem tiver nessa busca aí que nós estamos, né? Busca não, né? Porque a gente já sabe o que a gente quer, então não estamos buscando nada. Nós estamos apenas... nós estamos nos elevando, tá? Nós estamos nos elevando. Não somos nem melhores, nem mais do que ninguém. Apenas estamos trabalhando para nos elevar, porque temos esse entendimento, temos esse conhecimento. Esse conhecimento veio até nós. Entendemos esse conhecimento. Mas que coisa! Fernando. Temos esse conhecimento, estamos usando esse conhecimento a nosso favor, né? Porque a gente entendeu essa questão da quinta dimensão, né? E das benesses, que a quinta dimensão somos nós, as benesses vêm depois que estivermos na quinta dimensão. Então, é isso que nós estamos fazendo, trabalhando, né, constantemente para elevar a nossa frequência. Bom dia. Oi, Tuco, tanto tempo, Tuco. Estamos em live. Ai, por que não me avisou? Vamos lá, Eu gente, entrei continuando. falando, né? Tá. Visitas, estamos recebendo visitas. Pois é, eu perdi um pouco o raciocínio. Mas nós estamos trabalhando para a elevação da frequência. E essa elevação da frequência é que está fazendo, né? Não a nossa, mas a de quem está fazendo essa elevação de frequência, né? Quem está trabalhando nessa elevação da própria frequência, é o que está fazendo com que a psicosfera do planeta se modifique e eleve a frequência dela, permitindo que, no nosso tempo linear, as benesses cheguem mais rápido. Tá? Então, quanto mais pessoas estiverem se trabalhando, mais rápido as benesses chegam. Mais rápido nós mesmos chegaremos à quinta dimensão, porque eu vou repetir isso muitas vezes aqui. Somos nós que temos que chegar na quinta dimensão para que tudo aconteça. Não é que as coisas vão acontecer para nós irmos para a quinta dimensão. A quinta dimensão nada mais é que uma faixa vibratória, uma frequência. Então nós elevando a nossa frequência chegamos. Essa informação, gente, tem algumas informações que eu vou falar muitas e muitas vezes, a Rose também, porque essas informações precisam ser massificadas. Isso tem que ficar gravadinho na cabeça e no coração das pessoas, para que as pessoas, a partir de algum momento, comecem a entender esse processo e começar a fazer esse processo. Eu acho que de tanta gente falar, quem sabe entre, né? Quem sabe entra. Olha, eu falo... Repetição, como que é? Água em pedra dura, tanto bate até que fura. O chinês tem lá uma frase que ele fala assim, a repetição leva à perfeição. Uma frase dos chineses.
Então, vamos repetir algumas coisas muitas e muitas vezes. Até porque, de repente, tem alguém que está vindo pela primeira vez assistir a live, não assistiu as anteriores, e aí ouve isso, fala, olha, mas eu não tinha escutado isso ainda. Pelo menos não dessa forma. E assim, ó, eu tiro por mim que tem algumas coisas, teve, né, ao longo do tempo, muitas coisas, não, muitas coisas, que assim, a espiritualidade falava para mim, Almir, isso aqui é assim, assim, assim. Eu falava, entendi. Mas não fazia nada. Continuava, quer dizer, não tinha entendido, né? Aí lá, depois de um tempo, Almir, ó, isso aqui é assim, entendi. Mas não fazia nada, ou seja, não entendi, né? Passava um tempo, a mesma coisa. Até que um dia a ficha caía. Falava, pô, agora eu entendi. Aí eu começava a agir. Isso é normal em nós. Todos nós somos assim. Não sou só eu, não. Não sou privilegiado de estar sozinho nessa cabeça dura, não. Todos nós somos assim. Inclusive, gente, tudo que nós estamos hoje faz parte da malfadada programação, tá? Então, nós estamos programados para não caminhar, para não evoluir, para não crescer, para não nos desenvolvermos aqui, para não cooperarmos, para competirmos, e por aí vai, tá? As coisas que nós, o número, a lista de coisas que nós precisamos mudar em nós é gigantesca, literalmente é gigantesca. E o que é essa lista? É a nossa prisão. Então, quando eu falo assim, os caras vieram aqui e nos prenderam, conversa fiada. Quem nos prende somos nós mesmos. Eles só nos ensinaram a gente a entrar na cela e trancar a porta. Aí a porta da nossa cela tem outra, hein? Jogou milho lá dentro. Jogou milho lá dentro, nós entramos. E tem mais uma coisa, hein? Olha só como é que nós somos tão inteligentes. A chave da porta da nossa cela fica pelo lado de dentro. E eles ainda falaram assim, ó, tranca aí, trancou, agora tira da fechadura, agora fica com a chave na mão. Você é guardião dessa chave, hein? Porque você é o carcereiro. Não deixa ninguém sair. Deixa ninguém sair. Você é o carcereiro. Segura a chave aí, não deixa ninguém pôr a mão nela. Isso somos nós. Esses somos nós. Todos nós. Tem gente que já se libertou? Tem. Nós estamos em processo de libertação. Tem gente que não entende nem que é o próprio carcereiro da sua própria prisão. E que está com a chave da porta da cela na mão. É assim, simples. Isso é um apanhado? A gente tá falando tudo aqui. Não, isso é só um apanhado. É um geralzão. É um geralzão, né? Esse é um alerta. Mas esse alerta é que tem que ser massificado. Né? Tem muitas outras informações, mas esse alerta precisa ser massificado. Porque tudo que eu ouço na internet, gente, tudo que eu ouço, tudo. Eu até agora não achei ninguém falando dessa maneira o que eu estou falando aqui. Não achei. Não tem. Até hoje, né? Até agora eu não achei. Pode ser que tenha gente falando aí, mas... Vai que a gente... Que nem a gente estava conversando ontem. Que eu acho que como a gente começou a falar nesses assuntos aqui na internet, porque antes a gente falava, era só entre a gente, né? E aí quando a gente falou assim, não, vamos escalar esse negócio e dividir com mais pessoas esse conhecimento. E aí a gente começou a fazer as lives, começamos a fazer outros trabalhos aí. E agora, por exemplo, tanto YouTube, TikTok, Instagram, a gente abre, pula alguma coisa ali, né? Parecido com o que a gente está falando. Falando alguma... Não vai ter tudo que a gente fala, mas muita coisa que a gente está conversando nessas lives aqui tá aparecendo nesses vídeos. Ou seja, então a gente estava numa frequência, a gente acessou uma nova frequência e nessa nova frequência já tinha outras pessoas nessa frequência falando as mesmas coisas. Então o que aconteceu? É que nem ondas de rádio. Se tem aqui, essa onda é de AM, aí você lá, FM. Então se nós estávamos em AM, nós passamos para FM. E aí a gente começa a acessar o quê? Tudo que está naquela frequência ali. Então, conforme a gente vai falando, quem sabe amanhã depois, a gente aumenta um pouquinho a nossa frequência e a gente já encontra outras informações até além do que a gente está falando. Que eu acredito que tenha. Não.
Ó, é o que eu falo. As pessoas pegam algum conhecimento que está aí e elegem aquele conhecimento como conhecimento final. Único, verdadeiro, e não existe mais nada. Não existe mais nada. Aí eu sempre que as pessoas falam isso, não, isso aqui não existe mais e tal. Aí eu falo é verdadeira verdade. Isso é verdadeira verdade. Aí eu falo assim, eu conto a história do Eurípides de Barçanufo, lá nos anos 10 ou 20 do século passado. Não me lembro exatamente a década. Não, antes, porque ele desencarnou com a febre espanhola, com a gripe espanhola, então foi antes, no final do século retrasado. Ele, resistindo a se tornar espírita e começar a missão dele, aí levaram ele, em desdobramento, ele deitou para dormir, pegaram ele e levaram ele na presença de Jesus, porque Jesus queria conversar com ele para falar para ele que ele, né, ó, você tem uma missão e tal. E ele foi levado até a presença de Jesus. Quando ele chegou, Jesus estava sentado lendo. Como assim? Jesus estava sentado lendo. Jesus estava sentado lendo. Aí eu brinco com o pessoal, falo, bom, eu acho que não era fotonovela. pelo menos eu acho que não era fotonovela. Se Jesus ainda lê, e é lógico que se ele estava lendo, ele estava aprendendo alguma coisa. Se ele ainda está aprendendo alguma coisa, gente, imagina nós, o quanto que nós não temos que aprender. O quanto de conhecimento que não existe aí ainda para a gente acessar e, quem quiser, absorver. Então, não existe conhecimento final para nós ainda não. E está bilhões de anos para a gente chegar a esse ponto, tá? Ou trilhões de bilhões de trilhões de anos para a gente chegar ao ponto de ter o conhecimento todo. Porque eu não acredito muito que isso se dá dessa forma, mas o tempo sim, esse tempo linear nosso, né? Você tem que trabalhar, você tem que ir elevando sua vibração, e conforme você vai elevando sua vibração, você vai acessando informações. Eu falo para as pessoas assim, por que é que a arqueologia está encontrando um monte de coisa na qual nas últimas décadas ou séculos eles passaram ali, naquele lugar, por cima daquilo e não viram? Porque a frequência está se elevando, então eles estão conseguindo acessar esses sítios arqueológicos, estão encontrando coisas fantásticas, informações maravilhosas, porque a vibração está se elevando. Então, elevar a frequência, a vibração não, elevar a frequência, a gente só tem ganho em todos os aspectos, todos, sem exceção, tá? A gente está falando, essa semana, nós estamos falando lá, desde a live de segunda-feira, eu falei assim, a gente precisa se conhecer, né? A gente precisa conhecer a nossa constituição etérica, energética, enfim, tudo que se refere à energia, à vibração, nós precisamos conhecer. Nós precisamos conhecer como é que é a nossa constituição. Se o médico, para ser médico, ele precisa conhecer o corpo físico inteiro, todos os órgãos, como é que funciona, né, a constituição do sangue, a constituição de cada órgão, a comunicação entre eles, como é que se dá e tudo. Se nós queremos crescer, se nós queremos ir para uma nova etapa, nós também temos que nos conhecer, tá? Porque senão, como é que vai ser? Como que eu vou me elevar? O que significa me elevar? Então, nós precisamos conhecer a nossa constituição toda. Então, nós começamos a falar da questão da energia, né? Então, como é que a energia como é que ela flui entre nós, por nós, né? Captação, pelos chakras, aquela coisa toda, que a gente emite essa energia.
Mas basicamente eu falei do corpo físico e um pouquinho do duplo etérico, né? Mas tem mais coisa, tem bem mais coisa, tem mais pelo menos 5 corpos acima desse. Acima que eu falo, gente, é acima frequencialmente falando, tá? Então, tem frequências. Olha só que legal, interessante. As pessoas falam assim, eu queria ver os nossos irmãos galácticos. Tá. Os nossos irmãos galácticos, eles estão numa dimensão de quinta para cima. Certo? Quando nós deixamos esse corpo, porque nós não somos esse corpo, nós estamos animando este corpo para a nossa experiência na terceira dimensão. Imaginem essa garrafa d'água, por exemplo. Para a água ficar parada ali, tem que ter a garrafa. Nós somos assim, né? Para nosso espírito, nossa alma estar vivendo aqui, ela precisa dessa tecnologia aqui. Então nós estamos aqui, nós estamos animando isso aqui. Eu sempre falo que o nosso corpo é um brinquedo. O ventríloco, se diz que eu falei ventríloco. O ventríloco. O nosso corpo eu sempre falo, nosso corpo é um brinquedo bioeletromecânico, porque ele é um brinquedo biológico, ele é movido a eletricidade, não é energia, é eletricidade. Eletricidade para que nós possamos vivenciar a experiência mecânica, tá? A sensação do toque, a sensação do sentimento, a sensação da dor, tudo isso são as nossas experiências na matéria. A matéria é isso. Então, a matéria tem vida? Não, a matéria não tem vida. A matéria é animada pela vida. Mas a matéria, tudo é um carrinho de controle remoto. Se ele não tiver aquela fiação interna e as pilhas lá, ele não vai funcionar. Então nós somos o carrinho de controle remoto. Tem toda a fiação dentro de nós, a fiação elétrica, a fiação biológica, que são as veias e tal. E tem a eletricidade. E o controle remoto é o nosso perispírito. É onde reside a consciência atualmente. Não é aqui. O cérebro é um mecanismo para que a mente, né, projete as suas vontades, seus pensamentos, o coração, os sentimentos, e o corpo faça o que a mente está projetando. Então o corpo é uma reação, na verdade. O corpo não é uma ação. O corpo é uma ação aqui na 3D, a ação de pegar essa caixinha, mas a ação do meu corpo pegar essa caixinha e levantar é, na verdade, uma reação da vontade que está no perispírito. Tem gente que chama de corpo astral, tem gente que chama de corpo emocional. Por quê? E tem gente que chama de perispírito. É uma coisa só. Por que astral? Porque o nosso perispírito, ele vive no astral. O astral é a 4ª dimensão. Por que emocional? Porque as nossas emoções, não só os nossos pensamentos, mas também as nossas emoções estão neste corpo, que é o corpo astral, emocional, perispírito, é a mesma coisa, tá? E quando a gente dorme, o que acontece com esse corpo? Ele sai e continua, porque ele não precisa dormir, né? Eu vou falar uma coisa agora que as pessoas não vão entender, mas tudo bem. Por que a gente dorme? Porque o corpo físico precisa de descanso? Tá, tudo bem, é um mecanismo, né? Mas quem precisa de descanso, e de verdade, é o nosso corpo astral, que precisa
se desligar da terceira dimensão e viver algumas horas na dimensão dele, que é a quarta dimensão. O descanso real, né, é para o nosso perispírito, não é para o nosso corpo físico. Olha que loucura! Porque o dia que nós aprendemos a alimentar o nosso corpo energeticamente, as pessoas não vão sentir mais cansaço. Não vai ter cansaço. Você não vai ter por que dormir. Não vai ter por que você descansar. Não vai ter necessidade. Tá? Mas isso é lá na frente, na quinta dimensão. Então, por que eu falei tudo isso? Porque eu comecei todo esse raciocínio falando assim: as pessoas querem ver os nossos irmãos galácticos, que estão, no mínimo, da quinta dimensão para cima. Se o nosso próprio corpo perispiritual está aqui, igual quando você está acordado, né, em vigília, que a gente fala, ele está aqui, ele está em volta de você, ele faz parte disso, a sua constituição, tá? Ele entra na sua constituição, corpo físico, duplo etérico, perispírito, ele faz parte da sua constituição. Quando ele se desloca, aí você apaga, né? Você dorme, porque é ele que anima. Então, quando ele se desloca, você apaga, está dormindo. Se este corpo, que está na quarta dimensão, nós não conseguimos ainda vê-lo, como é que nós vamos ver alguma coisa que está acima dele? Porque a hora que nós começarmos a ver a quarta dimensão, nós vamos ver todos os espíritos que estão à nossa volta. Não é só nós, espíritos não. Eu quero mudar eu estou mudando palavras para mudar conceitos, para que nós fiquemos um pouco mais com o nosso linguajar um pouco mais apropriado ao que é real. Então, quando nós desencarnamos, quem é que desencarna? O perispírito, corpo astral. Então nós não entramos em contato com espíritos. Nós entramos em contato com corpos astrais. Então nós entramos em contato com o astral, tá? Então todos os que estão à nossa volta estão no mundo astral, não no mundo espiritual. Porque nós temos 7 corpos. Olha o nome, 7 corpos. Eu vou falar algumas coisas assim bem devagar e pontuar, porque as pessoas não se ateiem às palavras e o significado delas. Se nós temos 7 corpos, então são 7 brinquedos, certo? Esse aqui é bioeletromecânico, os outros têm outras constituições mais sutis, mas ainda assim não é o espírito está acima vibracionalmente desses 7 corpos. E tudo o que nós pensamos, sentimos, tudo que nós queremos fazer vem do nosso espírito. Então ele vai passando por todos os 6 corpos até chegar a nós. Vamos colocar, ele passa pelos 4 corpos, chega no perispírito, o corpo astral, e do corpo astral, o corpo astral transfere para nós as informações, as vontades, aquilo que é para fazer. Por que nós não temos uma ligação absolutamente direta com o nosso espírito? Nós temos, mas esses corpos, uma das utilidades desses corpos é filtrar a frequência do nosso espírito, rebaixando esta frequência até chegar a nós. A informação vem íntegra, ela vem inteira, mas a frequência não vem inteira como ela sai do espírito, porque o espírito tem uma frequência muito alta. Então os corpos vão filtrando esta frequência até chegar a nós a informação,
que chega pela pineal, tá? Então, essas informações todas eu entendo que elas são de imensa importância. Porque como é que você vai mudar alguma coisa que você não sabe como é? Como é que você vai alterar alguma coisa que você não sabe como é que foi feito? Como é que um mecânico conserta o motor de um carro se ele não aprendeu como é que funciona o motor do carro? Tem como? Não tem. Como é que o técnico de informática vai arrumar o computador aqui se ele não sabe como é que funciona o computador? Você chega lá e fala assim, eu tenho um processador aqui i7, eu quero trocar por um processador i9. Se o cara não entende nada, como é que ele vai fazer isso? Não vai fazer. Aliás, eu nem sei se dá para trocar processador desse jeito. Mas é só para ter uma ideia. Então, se nós estamos falando em nos modificarmos, nos alterarmos vibracionalmente, aí o que eu vou alterar então? Fazendo toda essa mudança, eu vou alterar o quê? Então, vamos alterar tudo em nós. Vamos alterar nosso DNA, vamos alterar nossas células, vamos alterar tudo. Aumentando a nossa frequência, nós vamos acessar diretamente o astral. E acessando diretamente o astral, se nós estamos fazendo isso com o nosso corpo físico, o corpo astral não está se elevando também vibracionalmente? Está se elevando vibracionalmente também. Mas nós vamos passar a acessá-los diretamente. Nós vamos começar a acessar dentro de, segundo informações do Chico Xavier, nós devemos começar a acessar o astral por via tecnológica, a partir de 2030, 2032. Que o Chico viu numa... Eu não sei se foi num desdobramento, o que foi, não me lembro agora, mas ele viu quem conta essa história é o Geraldinho Lemos, que conta essa história que o Chico contou para ele, falou assim, Geraldo, lá por volta de 2030, 2032, a indústria da tecnologia vai sintonizar por acaso com a tecnologia que está no astral, e a partir daí eles vão começar a se comunicar diretamente, e a partir daí eles vão desenvolver uma tecnologia que as pessoas entrarão em contato com o plano astral. Mas a gente já não vai começar agora, é isso? Não. É cara a cara? Não, esse cara a cara, ele vai acontecer para o choque de realidade. Depois fecha de novo. O que não foi informado é quanto tempo esse cara a cara vai durar. Porque, inclusive, recentemente, eu ouvi do Divaldo, ele falou assim, esse ano vai ter a humanidade vai ter um acesso... choque mesmo também. Ele fala assim, vai ter um acesso de loucura. Sim, vai ser o choque, né? De ver tudo que vai ser mostrado. Que vai ser o choque de realidade mostrado. Aí eu vou falar uma outra curiosidade aqui. Tem uns 2 anos mais ou menos. Não, 2 anos não, tem mais. Nossa, acho que foi em 2020 ou 2021. Que a espiritualidade falou assim, olha, virar uma energia para a Terra, e essa energia... começa a falar dessas coisas, essa energia, ela vem e ela vai passar pelo planeta, ela não vem para ficar, tá? Ela vai passar pelo planeta. Quando ela chegar no planeta, vai levar, da hora que ela chegar no planeta, porque a gente não sabe em qual lugar, porque o planeta é redondo, né? A gente não sabe de que lado que ela vai chegar, a ciência já sabe de que lado ela vai chegar, mas do momento que ela chegar no planeta até ela envolver o planeta todo, vai levar entre 1 e 2 segundos. Tá? Então, nesse prazo de 0 a 2 segundos,
essa energia vai abrir todos os nossos canais de comunicação, de acesso a outras dimensões. Né? A outras dimensões. Outras realidades é outra coisa. A outras dimensões. Tá? Então, isso é informação que veio da espiritualidade lá em 2020, 2021, por aí. O ano passado, 2024, então 3, 4 anos depois, a ciência identificou e está acompanhando um cilindro de energia lilás, olha só que coisa, um cilindro de energia lilás, que pelo direcionamento a ciência diz que esse cilindro deve ter saído do nosso Sol central, aqui da galáxia, que é o Alcione, né? Esse cilindro deve ter saído de Alcione e está vindo em direção à Terra, numa velocidade lá, X, tá? Eles já calcularam. Então eles sabem mais ou menos a data que vai chegar aqui. A ciência já tem essa informação, tá? Só que eles não falam, mas já tem essa informação, até porque, sei lá, já causaria um furor meio grande, né? Se falasse, dia tal, vocês vão ver tudo à sua volta em todas as dimensões. O povo já ia enlouquecer antes da hora. Então essa energia está vindo. Quando essa energia chegar no planeta, ela vai abrir todos os nossos canais, né? Ela vai mexer com o nosso psiquismo, com a nossa pineal, e nós vamos entrar em contato com todas as dimensões que estão à nossa volta. E tem uma coisa a mais que vai acontecer. Eu só vou falar até onde eu sei. Se vai acontecer coisas mais do que isso, eu não sei. Mas até onde eu sei, o que vai acontecer é o seguinte. Todos nós, e não só eu, isso não só eu que estou falando, não. Tem várias pessoas já falando isso. Nós vamos acessar todo o nosso registro individual, que é o registro atávico. É o registro individual. O acástico é o registro geral. Atávico é o registro individual. O geral que é coletividade, né? Coletividade. Então nós vamos acessar o nosso registro atávico, ou seja, eu vou ver todo o meu histórico reencarnatório, tá? Por quantos planetas eu já passei, quantas experiências reencarnatórias eu tive aqui, quantas experiências eu tive reencarnatórias em outros planetas. Tá? Vai levar uma vida pra gente saber tudo isso. Não vai não. Milhares e milhares de anos. Não. De existência. Eu vou falar para vocês de como que é a experiência, e não é só minha, é experiência de todo mundo de todas as pessoas que trabalham com a espiritualidade, vamos falar assim, né, que é o termo mais eu chamo de astral. Todas as pessoas que trabalham com o astral, quando você assim, eu vou falar, essa experiência minha se acentuou muito com o trabalho da apometria. Então, quando você vê alguma coisa, você vê uma vida da pessoa, você não vê uma passagem, você vê um pacote. Que ele faz assim, pum, e você entende o pacote, você conhece o pacote inteiro de uma vez. Milésimo de segundo. Milésimo de segundo, você vê o pacote, você vê aquela encarnação da pessoa inteira. E você começa a falar, a pessoa foi criada assim, passou por isso, papapá. Você fala tudo. Não é adivinhação não, gente. É apenas leitura da informação que está ali. Se nós vamos ver, ó a palavra, hein? Nosso registro atávico. Registro, ou seja, está registrado, está em algum lugar. Quando você acessa esse registro, você acessa como um pacote. Pum! Você sabe tudo, imediatamente. É automático, é de uma vez só. É assim que funciona. Então é assim que vai acontecer com todos nós. Todos nós vamos ter consciência. Olha, essas pessoas que a gente vê, já viu e ainda vê hoje, com capacidades abertas, porque
porque nós temos todas as capacidades igualmente, todos nós temos. Então, essas pessoas que aparecem aí com capacidades abertas para realizar trabalhos específicos, né, aqui, eles estão apenas nos mostrando a capacidade que nós temos. Só que as deles vieram abertas, né, naquela encarnação para realizar um trabalho específico. Então, assim, por exemplo, o Chico é um exemplo fantástico em muitas coisas para nós. Por exemplo, o Chico, ele tinha consciência absoluta dos últimos 40 mil anos dele. Só. Não, só. 40 mil anos é... O que é 40 mil anos para nós? Se a gente para aprender a automatizar isso aqui, a gente leva mais de 1 bilhão de anos para aprender a automatizar o corpo. Porque você deita, o pulmão está funcionando, o fígado está funcionando, o rim está funcionando, o estômago está funcionando, o coração está funcionando, nada para. Por quê? Porque está no automático. E para ficar no automático, a gente tem que aprender a automatizar. A gente tem que aprender o funcionamento. Então a gente começa a aprender a conhecer uma célula. Quem é que a gente conhece, pelo menos comumente, que tem uma célula? Uma ameba. Ah, então eu fui uma ameba? Não, gente, você não foi uma ameba. Você ficou ali pertinho, grudadinho na ameba, estudando o funcionamento de uma única célula. Se você vai ter trilhões de células, 28 trilhões, né? Não. O homem é 32 e a mulher 28. Um negócio assim, né? Se você vai ter trilhões e trilhões, dezenas de trilhões de células um dia, você precisa conhecer quantas células? Uma. Igual fala assim, você já habitou um mineral. Ah, então eu já fui uma pedra? Não, você não foi uma pedra. Você ficou ali perto do mineral estudando como é que os grãozinhos de areia se unem e se mantêm unidos, porque é por campo magnético, como é que eles se mantêm unidos com tanta força e vão se aglomerando, se aglomerando, se aglomerando, que viram uma pedra. Então, o nosso corpo físico não são trilhões de células aglomeradas, que estão paradinhas aqui, que estão unidinhas aqui, ó. Está tudo unido. O que é isso? Isso se dá pelo aprendizado que nós tivemos passando um tempo observando o mineral, magneticamente observando como é que ele funciona. E aí nós aprendemos que para manter as nossas células unidas, magneticamente nós aprendemos como fazer isso. Então está aqui o corpo físico íntegro, em função desse aprendizado. Tá? Então, gente, essa evolução toda leva bilhões de anos. Então, 40 mil anos? O que é 40 mil anos? Nada. Piscar de olhos. Não, quando você começa a querer fechar o olho, já foi 40 mil anos. Então, todos nós teremos acesso ao nosso próprio registro atávico. Olha, isso era para ter acontecido em 2022. 2022. Aí diário, esse ano vai acontecer. Imagina em plena pandemia tivesse acontecido isso. Deus livre. Então, assim, e quem que vai fazer isso? É essa energia que está vindo e que a ciência está acompanhando. Que cor que ela é? Lilás. Violeta. Violeta clarinho, né? Que é um matiz do azul. Na verdade, o lilás, o violeta... Esse aqui é o lilás, né? Não, esse é violeta. Não, esse é violeta. Está mais pro violeta que pro lilás. Então, aí esse tubo de luz ele vai passar, ele não vai ficar aqui, ele vai passar. É legal, né? O motorzão dele. Ele deve estar vindo como ondas, né? Hã? Ondas. Não, ele é um feixe de luz. Nós não vamos ver esse feixe de luz porque o nosso olho não... nosso olho não dá, mas a ciência tem tecnologia para ver em várias frequências. Vocês veem como é que é quando os astrônomos vão falar
Assim, que nós vimos uma luz e tal, porque nós temos uma lente que vê uma frequência. A ciência fala pra gente todo dia do que eu estou falando aqui, mas a gente não se atém. Mas você sabia que tinha uma máquina fotográfica da Canon, eu acho, que ela já estava conseguindo registrar, vamos dizer, outras dimensões? É baseado na fotoquília. Sim, mas aí o que aconteceu? Eles tiraram do mercado, porque viram que não era pra gente ter esse acesso. E as pessoas vão começar a fotografar o avô, o bisavô, o trisavô, que está passeando em casa, então isso ia despertar as pessoas para, opa, pera lá, existe algo mais do que uma vida só, que é a multiplicidade das existências. Que estão me contando não é verdade. Que estão me contando não é verdade. Eles cortaram. Eles não querem questionadores, né? Olha, tem a União Soviética, não é nem a Rússia, a União Soviética desenvolveu um equipamento que enxerga todo o campo energético das pessoas e determina, a partir dessa leitura, as doenças que ainda a pessoa irá ter. Não, peraí, como assim? A probabilidade de ter, né? Não é probabilidade. Vai ter. Imagina, não vive no mundo quântico, se eu não quiser, eu não vou ter. Isso é outra conversa. Vamos começar, vamos no básico. Vamos devagar com o andor, que o santo é de barro. Então, por quê? Mas como assim? Vai vir uma doença? Sim, gente, a doença é tudo que acontece nesse corpo é energético. A doença é uma energia. Então, ela vem, ela não começa aqui no corpo físico. Ela vem para o físico. Quando a frequência chega no corpo físico, ela entra em ressonância com a doença, porque todas essas doenças existem em nós, frequencialmente. Quando a frequência entra em ressonância no corpo físico, o corpo físico desenvolve a patologia. Não, peraí, aí quem ficou cafuso fui eu. Se ela está em nós, não é que ela está... Ela está latente. Ela está, não é como as energias, por exemplo, a energia da prosperidade, está tudo aqui, está tudo aqui, isso. Mas então ela não está dentro de mim. Tá. No corpo, as doenças estão no seu corpo físico. Então, fazem parte das suas células, são informações. Isso para mim é novo. Eu tinha outro conhecimento. Não. Todas as doenças são... Tudo é informação, gente. Tudo, absolutamente tudo que você imaginar é informação. Sua célula é informação. Isso aqui é uma informação. Isso aqui é uma informação. Tudo códigos, né? É tudo código, é tudo informação. Sabe? É que nem o Neo, lembra do Neo do Matrix, que ele via aqueles códigos passando? É mais ou menos isso aí. Cada coisa tem um código específico. Só que esse código tem uma frequência. Inclusive, então, essas energias que a gente está recebendo são códigos também. São códigos. São códigos que estão recodificando o nosso código. Tá? Estão reescrevendo o nosso código. Passando do Windows 10 para o Windows 11. Mais ou menos por aí, cruz credo. Eu devia ter falado Linux. Então, essa reprogramação toda não é só vindo de fora não, tá? Nós temos que fazer a nossa parte nessa reprogramação, que somos nós os responsáveis por isso aqui, gente. Nós temos que fazer a nossa parte. Se não fizermos a nossa parte, vamos dar tchau para este planeta. Porque esse corpo é constituído das coisas do planeta. Tem 23 elementos da tabela periódica no nosso corpo. Tem 50 e tantos, ou 80 e poucos elementos minerais que tem no planeta, tem no nosso corpo. Nosso corpo é constituído da matéria que tem na Terra. Então esse nosso corpo é daqui. Ele não será levado para outro lugar. O que será levado para outro lugar são os 5 corpos a partir do corpo astral. Corpo astral, mental inferior, mental superior, corpo búdico, corpo átmico, e o espírito vai acompanhar os seus corpos para dar reinício à evolução. O espírito já está evoluído, mas as experiências precisam ser conseguidas através das próprias experiências, do conhecimento, do desenvolvimento. Então,
Quando chegar o momento de acontecer a segunda morte, eu ouço falar em segunda morte tanta coisa, mas tanta coisa, eu falo de Jesus amado. Como é que o pessoal fica falando tanta coisa assim? O que é a segunda morte? A segunda morte é quando você, perispírito, corpo astral, evoluiu vibracionalmente até o momento tal que você não precisa mais deste corpo astral. Porque a sua consciência está no corpo astral. Quando você atinge um patamar evolutivo, que é vibracional X, o corpo perispiritual se dissolve. Ele deixa de existir. Esta é a segunda morte. E aí a sua consciência passa a habitar o seu corpo mental inferior. Olha que legal. Esse é o processo evolutivo, até que você volte para a fonte, que é você mesmo, o espírito. A sua consciência vai passar a habitar, ele não vai animar mais ninguém, ele só vai ficar nele mesmo. Por enquanto o espírito anima todos esses corpos. Então são corpos. E depois a terceira morte, quando você não precisar mais do corpo mental inferior, ele se dissolve. Então você é constituído de vários corpos, é como camadas. Então conforme aquela camada foi chegando próximo dessa camada aqui, igualou, você não precisa mais desse, você chegou aqui. Aí essa camada aqui vai se elevando, até chegar no nível vibracional da outra camada lá em cima. Estou colocando a mão na frente do meu rosto aqui. Na outra camada lá em cima. Aí esse aqui desaparece. Aí esse aqui vai se elevando, até chegar nessa camada aqui. Chegou lá, igualou, ela desaparece. Então nós temos teremos 6 mortes. Porque o duplo etérico ele é um corpo gerado pelo nosso corpo físico, como eu já expliquei. Então, o que nós queremos mudar? A nossa faixa vibratória, a nossa frequência. Se nós mudamos a nossa frequência, nós vamos caminhando em direção ao retorno à fonte, que é o nosso espírito. Vamos aprendendo, vamos nos desenvolvendo. E como é que faz isso, Almir? Tem sempre alguém perguntando, né? Isso é legal, hein? Essa interação é perfeita. Tem sempre alguém perguntando. Como é que a gente faz isso, Almir? Nós estamos nos propondo a ensinar. É um processo interior. Fazemos isso vamos fazer isso. Eu já faço isso através de mentoria. Eu já faço isso através de limpeza energética, que a pessoa se modifica de um dia para o outro, ela se sente melhor, se sente diferente, fala, poxa, esse negócio de energia funciona. Funciona. E não sou só eu que estou fazendo, tem tanta gente aí fazendo e que funciona com vários outros métodos. Eu uso meu psiquismo exclusivamente. Eu aprendi isso com o astral. Eles me ensinaram. Tá? Então eu uso a técnica ensinada, não é uma técnica nova, essa técnica já existe, está em mim. Eles simplesmente vieram ao longo do tempo fazendo isso despertar em mim. Então eu utilizo 100% do meu psiquismo. Aí vem coisas a mais. Quais são essas coisas a mais? Nós estamos montando palestras, estamos montando workshops, tá? E vamos montar imersões para ensinar as pessoas, ensinar as pessoas a olharem para dentro de si, porque nós temos o hábito e a humanidade inteira tem esse hábito de olhar para fora. Vamos ensinar as pessoas a assumirem as responsabilidades sobre elas mesmas, sobre o que acontece, o que aconteceu, o que vem acontecendo, que é responsabilidade individual. Não tem nada de Anunnaki, de reptiliano, de draconiano, de não sei o quê. Tudo que eles fizeram com a nossa anuência e conivência. Ou seja, nós permitimos e ainda participamos. Tá? Tanto é que nós estamos aí prisioneiros até hoje. Nós mesmos. Literalmente. Eles nos ensinaram e nós permitimos aprender e a realizar o quê? A nossa autoprisão. A prisão é individual. Se não fosse individual,
nós seríamos libertados como humanidade. O pessoal fala assim, nós fomos encarcerados como humanidade, agora temos que nos libertar individualmente. Poxa, isso seria uma coisa meio injusta, né? Mas peraí, se nós fomos se todo mundo foi encarcerado junto, não dá para abrir uma porta só e sair todo mundo? Não, gente, nós fomos encarcerados individualmente, como humanidade. Tudo bem, mas eu falo para as pessoas assim, a humanidade é constituída de quantas pessoas? Aí as pessoas, 8 bilhões. Não, a humanidade é constituída por uma pessoa. Eu sou a humanidade, mas ela é a humanidade. Ela é a humanidade. Ou seja, a humanidade é constituída de um ao lado de outro, ao lado de outro, ao lado de outro, ao lado de outro, que constitui a humanidade, mas é uma pessoa. Então, a libertação tem que ser individual, porque nós fomos encarcerados individualmente. Quem é que nos encarcerou? Nós. Eles simplesmente ensinaram a gente a se encarcerar e nós fizemos. Não foram eles que fizeram. Então nós temos que parar. Deram empurrãozinho. Eles deram empurrãozinho, nós aceitamos. Então nós temos que parar de terceirizar. E para quem assistiu a Matrix, entendeu alguma coisa, ali é perfeitamente visível que tem uma cena lá onde um das companheiros do Neo, ele fala que ele pega e vai para Matrix e lá ele aparece ele vai mentalmente, né? Porque ele tá deitado naquela máquina lá. E aí o que ele faz? Aparece ele comendo o quê? Comendo uma carne suculenta. E aí ele demonstra aquele prazer, sabe? De estar comendo aquela comida. E aí ele pega e fala a seguinte frase: eu daria tudo para voltar a viver isso. O que isso significa? Tanto que esse foi o traidor do Neo lá. Ou seja, e existe realmente isso. Tem muitos de nós que mataria para continuar no sistema. O que é eu continuar no sistema? Mataria não. Hã? Mataria não. Não, Tá matando. Exatamente, mas enfim. O que isso significa? Que ele não quer sair dali. Por quê? Esses dias eu estava falando com o meu, todo mundo quer tudo mastigado, que nem passarinho, que a mãe chega lá e coloca lá dentro do estômago. Gente, vocês acham que vão sair disso como? Nós estamos mastigando, mas quem vai colocar no estômago são vocês. Então, assim, mas eu tenho que acreditar piamente em vocês? Não! Vá buscar, vá estudar. Muita coisa aí, tem livros, tem tanto conhecimento disponível, agora que a gente tem essa internet aí, tem tanto conhecimento disponível. Pesquise, seja curioso, vai atrás. Agora você fica esperando lá colocar a comidinha na sua boca e você aceita, que é o que o Almir está falando. Que a gente está prisioneiro, por quê? Porque só quer isso. Se você me der comida, eu sobrevivo. E fico aqui só comendo aquela comidinha. Eu prefiro ficar preso, mas recebendo a minha comida todo dia. Não quero pensar, não quero ter esforço. Nenhum. Não quero nada. E a grande maioria, assim, a gente vê o nosso sistema político. Vai oferecer emprego para alguém que recebe bolsa de 500 coisas. Vê se ele quer trabalhar. Não quer, ele prefere ficar naquela vidinha dele, tendo para comer o hoje só. Amanhã é outro dia. Amanhã eu ganho mais. E você acha que qual é a pretensão desses governos dessa forma? Para manter no cabresto aquela pessoa. Porque se você me manter no poder, eu vou te dar comida todos os dias. E você acha que você vai ter prosperidade como desse jeito? Você vai ter abundância como desse jeito? Vai ter, abundância vai ter, né? Abundância de escassez, abundância de doença, porque é abundância isso também. Mas aí quem escolhe é você. Vocês conseguem, como dizia o Rolando Lero, consegue captar a mensagem? Sábios gurus. Captei vossa sábia mensagem.
Então, gente, é por isso que nós precisamos entender a nossa Constituição. Tá? Nossa Constituição, ela não é complicada, mas ela é, eu falo sempre isso, não é complicada, mas ela é complexa. É interessante, você vê, o corpo humano ele é extremamente complexo. Né? Ele é complicado ainda porque as pessoas não entenderam que tudo é energético e tal. Mas essa máquina, e eu estou falando dessa máquina que foi desenvolvida... Só que, e se você tirar um parafuso dessa máquina, ela não funciona. Não funciona, ela fica capenga. Eu falei dessa tecnologia desenvolvida na União Soviética porque eu tive acesso a essa tecnologia. Eu tive acesso. Isso foi trazido até mim. Da foto Kirlian? Ele é uma evolução da foto Kirlian. Você tira do corpo inteiro, né? Só que é de... eu tive lá nos Estados Unidos, eu até tirei. E quando perdi meu celular, perdi tudo. Mas ele é uma tecnologia que foi desenvolvida na União Soviética, nos anos lá da cortina de ferro. Eu não sei se é o mesmo, mas... Você deita numa mesa de metal. Tipo um raio-x. Aí essa mesa de metal tira um raio-x de todo o seu campo energético. Tudo. Então, às vezes você tem uma doença que você ainda vai desenvolver, que já está começando lá na beira do seu campo energético. Ela vai entrar, ela vai acessar, ela vai chegar até o momento que ela vai acessar você. Então, isso era utilizado, isso foi principalmente na era da cortina de ferro, foi muito utilizado, quando desenvolveram, eles começaram a utilizar para fazer a leitura dos generais, dos marechais lá, dos generais, porque tinha uns malucos lá que queriam por toda a lei apertar o botão, né, e lançar míssil nos Estados Unidos e tal, nuclear. E essa máquina já identificava, esse cara tá pensando em fazer besteira, ó. E aí já aposentavam os caras. Então é assim, e essa máquina foi trazida ao Brasil para ser utilizada, e foi utilizada com sucesso. Eu não vou falar aqui porque eu acho que eu não posso falar porque isso não foi alardeado. Então, assim, um estado de São Paulo, nos anos 90, estava tendo um problema. Cidade, né? O estado é São Paulo. Eu não falei São Paulo, falei? Um estado de São Paulo. Não, em um estado brasileiro. Eu falei estado de São Paulo? Por que eu falei isso? Em um estado brasileiro foi utilizado. Eles ficaram. Porque assim, quando a cortina de ferro caiu, os cientistas ficaram sem ganho. E aí o governo deixou eles pegarem essa máquina e sair ganhando dinheiro por aí. Então eles vão de país em país, por exemplo, chegar lá num país que o pessoal está com muito problema no exército, na marinha, na aeronáutica, na polícia, enfim. Aí eles levam essa máquina lá e vão fazendo a leitura das pessoas e vão dando um diagnóstico. Esse cara aqui vai desenvolver isso, esse cara aqui está pensando em fazer besteira, esse cara aqui está com isso, com aquilo. Porque através da leitura do campo magnético, você sabe o que a pessoa está pensando, você sabe o que a pessoa está sentindo e você sabe as doenças que a pessoa está gerando para ela. Ainda não chegou no corpo físico, mas ela está gerando. Aí como é que ela gera? De acordo com o que ela pensa, com o que ela sente. Ela gera uma frequência vibratória, essa frequência vibratória vem de lá para cá e pimba, atinge o corpo. O corpo, aquela doença que já está ali, entra em ressonância, aquela doença estava latente e ela então passa a ser ativa, deixa de ser latente. E tudo isso acontece através do que sentimos e do que pensamos. Então essa tecnologia foi desenvolvida para isso. E teve muito sucesso aqui no Brasil. E deve ter tido sucesso aí pelo resto do mundo, com certeza. Porque eu vi todas as fotos, eu li os diagnósticos em cima de cada campo energético. É fantástico. É um negócio que foi desenvolvido lá nos anos 50, 60. Mas os donos do mundo não deixam a gente ter acesso. Os únicos espíritos realmente maus que estão no planeta hoje são os encarnados, tá? São os caras que estão aí ainda controlando a mídia, controlando a medicina, controlando a alimentação, controlando o transporte, comunicação, tudo. E outro dia eu ouvi dizer que são apenas 13 famílias. 10 empresas que controlam todas as outras. Do mundo inteiro. Do mundo inteiro. E aí está relacionado à alimentação, doença. Tudo. Tudo.
tudo que se aprende nas faculdades é determinado por esse grupo. Tudo que você aprende, principalmente na área da saúde e da comunicação, que são os principais, é determinado por esse grupo. O que você vai aprender, o que você não pode aprender. Tá? Inclusive do éter, né? Que foi tirado Foi tirado do livro. Dos livros em 1922, eu acho. 1920 ou 1922, a palavra éter foi tirada do livro, dos livros, por ordem da família Rothschild. Não, Rothschild. São 3 famílias dessas aí que estão envolvidas na parte da educação, do mundo. Eles é que determinam o que as pessoas podem e vão aprender, porque o que as pessoas aprendem satisfaz a máquina financeira deles, que é a indústria farmacêutica, que é a indústria alimentícia, que é a indústria da comunicação. Então, assim, tudo que nós aprendemos é para satisfazer a máquina econômica desses caras. Tá? É assim que funciona o mundo. Tudo através de energia, tudo através de frequência. Só que o que nós pensamos, o que nós fazemos, o que nós sentimos, está alimentando essa galera. Pensa nisso. Então, o que você está pensando? O que você está sentindo? O que você está fazendo? Quais são as suas ações? Eles só estão se mantendo ainda no poder porque nós os mantemos lá com os nossos pensamentos e sentimentos, principalmente sentimentos. Aí eles aprenderam com gente muito mais evoluída, tecnologicamente falando, mas moralmente ainda seres rastejantes, vamos dizer assim. E esses caras aprenderam com eles como controlar a humanidade através de doenças, de mentiras, de enganações, né? De como fazer para que as pessoas mantenham a chave da sua cela na mão e não coloquem lá na fechadura para abrir e sair da prisão. Eles aprenderam, aí a humanidade está aí, dentro da própria cela, né? Com a fechadura só pelo lado de dentro, encarcerado ali, e ainda guardião da chave, para ninguém abrir. Ninguém pega, não dou para ninguém. Ninguém pega, não dou para ninguém essa chave. Eu não saio daqui porque eu tenho que cuidar dos outros. Tem que cuidar do prisioneiro. Quem é o prisioneiro? Você mesmo. Gente, energia. Tudo é feito de energia. Esse corpo que nós estamos falando hoje, o corpo astral, é por energia. E a nossa consciência está lá, o nosso sentimento está lá, as nossas vontades estão lá, tá? Mas é a partir da experiência aqui que a gente muda lá, que a gente envia. É daqui para cima e não de cima para cá. A elevação é daqui para cima. Nós estamos recebendo a graça do nosso corpo, está sendo preparado para uma nova dimensão. Essa informação vem através do Sol, que o corpo astral recebe essa informação, o DNA do corpo astral está se modificando e enviando essa informação para o nosso DNA físico. Nós já falamos aqui, eu vou repetir muitas vezes isso. Nós somos a forma. Nosso corpo astral é a forma. Quando nós... Diferencia daí que muita gente não está entendendo. Ó. Tá. Você pega uma Vamos fazer um pão aí. Vamos fazer um pão. Para quem que é esse pão aqui? Ah, esse pão aqui vai ser para um aniversário da minha filha de 6 anos que adora ursinho. Ah, adora ursinho. Então tá. Então o que o cara vai fazer? O cara vai pegar as formas do ursinho, vai bater lá a massa, que tá molinha, joga na forma de ursinho. Com a figura de ursinho. Com a figura de ursinho. Põe lá no... Essa forma é o perispírito. Perispírito. Ou corpo astral, né? Essa forma é o corpo espírito. A massa é quando o gameta se une ao óvulo e dá início à multiplicação das células. Seriam os ingredientes do pão. Então, quando esses ingredientes começam ali, porque
O desenvolvimento, sempre esqueço essa palavra, incrível. É 2, 4, 8, 16, 32, 64, é geométrico, né? Então ele vai se multiplicando, geometricamente. Não é a palavra, não é geométrica. Mas ele vai se multiplicando ali exponencialmente, exatamente. Ele vai se multiplicando exponencialmente. E quando ele começa a se multiplicar exponencialmente, ele tem lá um DNA, ele tem lá um DNA. Mas esse DNA, ele já é específico para a adaptação do DNA que vem da informação do corpo perispiritual. O corpo perispiritual, então, vai passando a informação para esse nosso DNA aqui. Por que a mulher tem um óvulo na fecundação e o homem na ejaculação ejacula milhares ou milhões de gametas? Porque cada um deles tem uma informação. Por que chega lá no óvulo aquele monte de esperma e não consegue acessar? Aí vem um e passa direto. Tchum, entra. Porque aquele foi a forma que é o perispírito. Então, a forma vai passando informação para que a forma se dê em função da forma. Porque se você colocar a massa de bolo na forma do ursinho, não vai sair um peixe dali, vai sair um ursinho. Então é dessa forma que acontece com a gente, tá? Então o nosso corpo é a forma, o perispírito, o corpo astral é a forma. Então a nossa experiência está aqui no corpo físico, mas a nossa consciência está lá. Ai, que complicado! Não é complicado. É só uma maneira nova, né? Nova entre aspas também, né? É uma maneira real, é assim que acontece, mas essa informação não é alardeada, por isso as pessoas não têm essa informação e falam assim, não, isso não é assim. Gente, o acreditar ou não acreditar não cabe a nós. O acreditar ou não acreditar cabe a vocês. Algumas pessoas às vezes já chegaram para mim e falaram assim, por que o que você faz nesse trabalho dá certo e o nosso trabalho não dá certo? Eu falo para eles assim, por um motivo principal. Eu não tenho o que vocês têm. E eles me perguntam, o que é que nós temos que você não tem? Dúvida. Eu não tenho dúvida. Por que eu venho recebendo orientação do astral constantemente ao longo de mais de 20 anos? Porque o meu trabalho, eu faço um trabalho sério, honesto, correto. Quem me fez essa pergunta foi o próprio Chico Xavier. Quando eu sentei para conversar com ele, eu tinha algumas dúvidas. Ele virou para mim e falou assim, quando você faz isso, você está brincando? Eu falei para ele, não, seu Chico. Quando você faz isso, é por vaidade ou você está fingindo? Não, seu Chico. Eu faço de maneira correta. Ele falou, então, meu filho, continua fazendo, porque você está fazendo da forma certa. Por isso você tem todo esse apoio. Continua, segue em frente. Isso o Chico me falou, na vez que eu tive com ele. Então, até ali eu tinha algumas dúvidas. Depois dessa conversa, que foi em 1994, eu não tive mais dúvida. Precisou o Chico falar, né? Precisou o Chico falar. Só que a gente não tem mais o Chico. A gente não tem mais o Chico. Então, a gente tem que acreditar em nós mesmos. Que é aquilo que a gente sempre falou, né? A fé, o poder de acreditar. Então, se você acredita... Mas é simples. Lembra aí alguma fase, alguma coisa que você queria, alguma fase da sua vida que você realmente quis aquilo. E esse teu querer foi tão forte, vamos dizer, tão ardente, que você falou assim, não, eu vou fazer. E foi e fez, e conseguiu o que você queria. Isso é o acreditar, né? Você não ter dúvida de que você vai conseguir fazer aquilo. Então, a partir do momento que você coloca isso, eu consigo, eu sei que eu consigo e eu sei que eu vou fazer, pronto, já deu o comando. É a mesma coisa quando vem eu não consigo. Crença limitante. Eu não posso. Você está dando o comando. É isso que a gente sempre fala para vocês. Você está programando, porque esse corpo, essa mente, ela é programável.
ela faz de acordo com os comandos que nós damos. E quais são os comandos que eu estou dando? Ninguém gosta de mim, todo mundo tem inveja de mim, ou eu tenho inveja de todo mundo, eu não consigo verificar ou ver o meu vizinho prosperando, que eu já fico com inveja, ao invés de eu ir comemorar com ele, eu fecho a cara. Enfim, é assim, ixi, o que tem disso? Todo mundo. Ou então aquela pessoa que vive reclamando. Eu duvido que tem alguém aí que está assistindo agora ou que vai assistir no agora depois, se não conhece alguém que não passa o dia inteiro reclamando. Porque essa já é a programação da pessoa. Então, e já está no inconsciente, é automático. É automático reclamar de uma ou duas ou 1000 coisas, porque nosso pensamento tem mais de 70 mil. A gente pensa num dia. Imagina, a mesma coisa. Você fica matutando a mesma coisa. Eu não consigo, eu não isso, eu não aquilo, papá. Fora as não aceitações, né? Para vocês verem o tamanho da nossa limitação, a limitação que nós impomos a nós mesmos. Todas essas palavras são as crenças limitantes. Não é só aquelas coisas que falaram pra gente na infância. Não, eu não posso, eu não consigo, talvez, eu não sei, eu acho, reclamar. São crenças limitantes. O da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci. Né? A síndrome da Gabriela. Não, nós não somos assim, não, gente. Nós estamos hoje de um jeito, se mudarmos os nossos sentimentos e pensamentos, estaremos de outro jeito amanhã. Nós não somos estáticos. Porque quando a pessoa fala assim, eu sou, ferrou, porque ela está dizendo que ela é estática, que ela não pode se mexer. Eu nasci assim, me aceite assim. Me aceite assim. Então quando a pessoa fala assim, eu sou assim, nossa, eu fico muito penalizado quando eu ouço uma pessoa falar assim. Porque ela está dizendo que ela não vai sair do lugar. Eu sou assim. Não, nós não somos, ninguém é, todos estamos. E podemos... por escolha, aquilo que a gente sempre falou ali. Livre-arbítrio. Se você tá na você que se colocou nessa situação. Tudo de dentro para fora. O que tá dentro vem o reflexo de fora. Como é que tá fora? Tá pi. Então dentro tá pi. Entenderam? Tudo, gente, tudo é reflexo, é o que você tá sentindo, é o que você tá pensando, é o que você tá fazendo. Então, se a sua vida tá essa cagada, é porque você se colocou nessa situação. Eu falo por mim. E por tantos outros que a gente vê aí, por né? Nós, por mim. Ó como é que a gente não presta atenção nas palavras, né? Reclamar. O que significa clamar? Pedir. E é a repetição. Então, reclamar é pedir mais daquilo. A minha vida tá pi. Vem mais. Eu não aguento mais essa vida de pi. Vem mais. O universo manda mais. É isso que você tá. O universo não lê palavras, tá, gente? O universo lê frequência. E é o que você fala. A fala é o quê? Frequência. Então você falou, você emitiu uma frequência, o universo fala, legal, essa pessoa quer mais disso. Ó, como a gente fala de energia, uma curiosidade aqui para vocês. Uma curiosidade que eu acho interessante. Olha isso aqui. Líquido dos deuses, né? Água. Quando as pessoas têm uma nascente, aí já fizeram muito isso, né? Vamos tentar descobrir de onde é que vem essa água, essa nascente. Onde é que, né, nós falamos nascente porque a gente está vendo aqui sair no chão, dentro do chão água, né? Aí muita gente fala assim, vou fuçar para ver de onde vem essa água. Aí a pessoa começa a fuçar na nascente, começa a escavar a nascente, o que acontece? Ela seca. Todo mundo já fez. Por que ela seca? Ai, que coisa interessante, né? Por que ela seca? Eu não sabia disso. Você não sabia? Eu não, é novidade. Isso aí, olha, já tentaram inúmeras vezes tentar achar de onde que vem a água da nascente. O lençol freático. Não tem? Não vem do lençol freático? Não, você começa a fuçar, ela seca, ela para. Mexeu na energia, né? Não, o lençol freático é
resultado da água da nascente. Porque a nascente, ela está aqui, ela começa a infiltrar a água, começa a correr, né? E ela vai infiltrando ao longo do caminho. Ela vai infiltrando, e aí ela passa a alimentar o lençol freático. O lençol freático, então, é consequência. Por que que as pessoas não conseguem achar a fonte bendita, a origem da nascente? Porque a água é o que nós temos de mais próximo da energia pura, a energia que constitui o universo. A água é o que nós temos de mais próximo. A água é neutra. Ela é completamente neutra. Não, ela é completamente neutra. Se você puser a água, um copo de água aberto, né, ou uma garrafa de água aberta, e colocar um abacaxi do lado, a noite inteira na geladeira, amanhã quando você for beber a água, ela vai estar com gosto de quê? De abacaxi. Se você puser uma carne ali, um negócio aberto com uma carne perto da água, no dia seguinte você vai beber, ela vai estar com gosto de quê? Não, mas é por isso que a gente falou de escrever. Tá vendo? Vocês estão vendo essa garrafa? Mostra a garrafa aqui. Ó, isso aqui é uma garrafa verde, tá? O que que eu faço? Eu tenho, acho que umas 5 garrafas, uma de cada cor, dessas aqui. Eu encho elas e coloco no sol. O que que eu observo? É a água solerificada, que é assim, é curativo para um monte de coisa. Porque é sol, né? Energia vem, pega. Direto. E a cor também influencia. Cada cor tem uma frequência. Exatamente. Então, aquela água daquela cor com a energia do sol vai ter uma frequência. E o que eu comecei a observar? Quando eu tiro do sol, ela tá cheia de bolinha, parece água com gás. É energia. É a energia que pegou no vidro, passou para a água, então ela tá com aquela frequência daquela cor. O verde, por exemplo, é a cor da cura. Olha, gente, qualquer pessoa pode fazer isso em casa. Põe um copo d'água do lado de você antes de dormir, você coloca a mão lá, não precisa, mas tudo bem. Coloca a mão lá, fecha seus olhos, limpa sua mente e se concentra. Por exemplo, você está lá sentindo uma dor qualquer. Você se concentra que da sua mão está saindo uma energia que vai colocar um remédio naquela água que no dia seguinte, quando você tomar, a sua dor vai diminuir ou até sumir. Faz isso. No dia seguinte, quando você acordar, você vai olhar o copo, ele está inteirinho com bolha. É a energia que você colocou lá. E você vai tomar, você vai melhorar. Mas e se não tiver com bolha, Almir? E aí? Não funcionou? Não tem, não existe. Eu vou fazer essa experiência hoje. Pode fazer, não existe. Não existe. É só fazer. Não existe ficar sem bolha. Porque eu deixo essa garrafinha aqui todos os dias. Inclusive essa água é de ontem para hoje. Mas ela não tava com bolha. Mas você energizou ela? Eu pensei, eu peço para que ela seja energizada. Eu peço então, na mente. Tá, você pode pedir na mente, mas se concentra, imagina. Eu falo, galera. Sente. Falo, galera, a minha aguinha aqui para vocês colocar os remedinhos. O que eu falei da terceirização? Tudo é terceirizar, né? Tudo é terceirizar. Galera, fulano, não sei quem, pelo amor de Deus. Eu vou dormir agora, vocês. Gente, nós temos que assumir responsabilidade. Vivendo e aprendendo, viu só? Nós temos que assumir responsabilidade. Então é o seguinte, a pessoa vai lá e fuça na nascente, a nascente seca. Por quê? A nascente é um ponto de onde dos rios que correm no universo, a água, ela corre... No universo ou no planeta? No astral. Não, ela corre no astral, ela corre no universo. Entendi. A água, os verdadeiros rios correm no universo, correm no espaço. Aí isso é desviado, ali um filetinho de água, naquele ponto específico, e quando ele chega na Terra, ele se condensa, aquela energia se condensa em água potável, água pura. Alimento, né? É um alimento puro. Tem gente que tá vivendo só disso, sabia? Só tomando água. Toda a energia do universo está aqui, ó. Energia pura. Pura. Sem polaridade nenhuma. Por isso que já inventaram motor de carro a água e não deixaram continuar. Então, a água é simplesmente energia pura que vem dos rios do universo. E se materializa aqui. E é pura, ela é tão pura que ela é neutra.
A gente não tá, eu venho falando aqui desde segunda-feira que a energia do universo é uma energia sem polaridade, ela é neutra, você polariza ela como você quiser. Por isso você coloca um copo de água na geladeira, com o que você puser do lado, se você deixar aberto, ele vai captar, ele vai polarizar. Pode fazer até a experiência, né? Pega 2 copos ou 2 litros, garrafa com água, e aí todo dia você chega ali, ou escreve mesmo ali, por exemplo, escreve num amor, e na outra você coloca ali doença, e depois... Ixi, vai fazer o pessoal tomar isso, não, né? coloca em alguma plantinha, porque não precisa nem ser a água, mas já que a gente tá falando da água, porque se você pegar uma planta, quando a gente fala da voz, do poder da nossa voz, da frequência, se você pegar para uma planta todos os dias, chegar e falar para ela que ela é feia, que ela é feia, que você não gosta dela, vai morrer. Agora pega uma outra planta que você só fala coisas boas, que ela é linda, que ela está maravilhosa, que ela enfeita a sua casa, você vai ver o tipo. Eu tive uma experiência de uma orquídea que eu ganhei de uma amiga minha, que ela ficou mais de 6 meses com flor. Com a mesma flor, mas o que eu fazia? Como ela estava no meu caminho, quando eu saía de casa e ia para o escritório, que eu tinha escritório no mesmo lugar, vamos dizer assim, todo dia que eu passava, eu via a flor ali linda, eu dava uma cheiradinha nela e falava bem baixinho para as outras não verem. Eu falava assim, você é a mais linda aqui de casa, eu te amo. Todos os dias eu fazia isso, todos os dias que eu passava por ela eu fazia isso. Ela ficou com mais de 6 meses. Ela só foi cair as flores porque eu viajei e ninguém mais falou nada. Quando eu cheguei, ela já estava quase morrendo. Tadinha. Viu o poder que tem? Poder que tem. Imagina você falando isso para os seus filhos. Ó, vocês querem fazer uma experiência em casa? Dá para fazer uma experiência bem legal. Pega um copinho de plástico, põe um algodão, põe um feijão, que o feijão é uma semente, né? Põe um feijão, pega 2 copinhos, põe um feijão em cada um. E você tem que colocar água lá. Coloca a água lá. Coloca esses copos separados um do outro, tá? Coloca uma certa distância, uma distância longa. Aí você, igual ela fez com a planta, elege um desses copinhos que você vai lá conversar com esse feijãozinho. Você vai lá, bate papo com ele, faz um monte de elogio. Lindão, como é que você Lindão, como é que você tá? Quero ver você crescer, ficar forte, bonito. Quero ver a sua folha verde. E com o outro você não conversa. Em pouco tempo esse aqui vai brotar, ficar lindo. E o outro lá ele vai brotar um pouquinho. Daqui a pouco ele não vai vingar. É a coisa mais incrível do mundo. É simples de fazer. Faz em casa, tá? Gente, nós temos energia pura do universo nas mãos, tá? Então, quando tem a nascente, e hoje o povo já sabe disso, então o pessoal represa a nascente, faz ali um caminho e tal, mas ninguém mais cavuca a nascente porque já se sabe que a nascente desaparece. Não, ela seca, desaparece, tá? E em alguns lugares, eu já vi reportagens sobre, onde tinha nascente, o pessoal pegou, arrancou todas as árvores, a nascente desapareceu. E aí alguém foi, começou a plantar ali, a nascente voltou. Por quê? Frequência. Colocou uma frequência de destruição, afastou a frequência pura do universo, limpa, energia neutra. Quando colocou plantas de novo, a vida voltou. A frequência, mas as plantas têm uma frequência fantástica. A vida voltou a pulular ali. Então, a água voltou a correr. Tá? Que horas são? 11h27 já. Meu pai, nós começamos 10 horas. Não, vamos começar a dividir essas lives. Estão ficando muito longas, tá, gente? Vamos deixar essas coisas longas para podcast. Deu, né? Então, deu, já inclusive está acabando a bateria lá acabou a bateria de um dos celulares ali. Foi muito bom a conversa hoje com vocês, essa troca de experiência, que vocês todos tenham um final de semana maravilhoso, próspero, abundante.
bastante de benevolências, tá? E comecem a estudar, comecem a se observar no seu dia a dia, as palavras, o que você fala com as crianças, quem tem filho, começa a mudar a frequência, né? Começa a mudar a frequência das palavras. Ao invés de você brigar, gritar, ralhar, como o povo fala, né? Com os filhos, faz o contrário. Conversa com ele, se abaixe na altura dele, olha nos olhos dos seus filhos para conversar com eles. E começa a falar coisas boas, que eles são maravilhosos, que eles são magníficos, que eles são sagrados, que eles podem fazer maravilhas. Você vai ver se isso daí não vai mudando. Lógico que não vai ser da noite para o dia, mas vocês vão começar a observar a mudança. E quando eles estiverem dormindo também, você abençoa, vai lá e começa a falar tudo que você quer ver de bom na vida dos seus filhos. E enquanto você está fazendo um carinho nele, enquanto ele está dormindo, você fica falando isso daí. O corpo físico recebe a frequência e o corpo astral que está longe também, porque está interligado. Porque quanto mais for essa criançada que está vindo, já estão vindo, na verdade, né? Muito diferentes do que nós, com muita coisa boa aí, só que também com o mesmo poder para as coisas não boas. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ir programando essa galerinha para cada dia mais. Programar e orientar é falar esse tipo de coisa e fazer, né? E sair daqui do coração também, né? Principalmente. Esses dias eu vi uma situação ali que eu fiquei bem chocada de uma mãe porque a criança, ela achou que a criança tinha pego dinheiro de outro, ela pegou, esquentou uma colher e queimou as mãos da criancinha de 4 ou 5 anos de idade. Então, assim, gente, é assim que se educa. Agora nós vamos julgar essa mãe porque a gente nem sabe como que essa mãe foi educada, né? Porque sempre tem o para trás que foi pior. Muitas vezes foi pior o que recebeu lá. Isso dá outra live. Da outra live pra gente falar. Mas enfim, como já tá acabando a bateria de um ali, uma grande honra estar aqui com vocês, um grande beijo no coração, fiquem todos com a força universal aí, com a fonte. E que o Deus que habita em vocês os ilumine. Assim é. Até segunda-feira. Eu, quem sabe, final de semana faço alguma live com vocês aí, se der na telha, como diz o outro. Você vai se despedir? Mas eu dormi a live inteira, mas eu vim dar tchau pra vocês. Tchau, tchau. Agora tem que ver o que está acontecendo aí no Instagram. Por que ele está fazendo... Eu não encerrei ainda. Encerrar esse daqui que tá acabando a bateria antes que acabe tudo. Será que gravou? Até o final? Esse aí? Acho que sim, não sei.